Meus irmãos, gente querida, Deus nunca age de improviso. Os planos de Deus são complexos e muitas vezes incompreensíveis. Mas quando Deus decide agir, Ele usa pessoas que parece que Ele escolhe especialmente para cumprir o seu plano. E em geral, o que nós observamos é que parece que Deus escolhe preferencialmente aqueles que são fracos, os insignificantes, aqueles que são menosprezados, e faz deles instrumentos gloriosos em suas mãos. Os 5 primeiros livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, falam, dentre outras coisas, da saída de Israel do Egito e sua peregrinação pelo deserto. Depois desses 5 livros, nós encontramos o livro de Josué, que relata como o povo conquistou e dividiu a terra prometida. Mas essa liderança firme, corajosa e, sobretudo, fiel a Deus, passou. Todos morreram, o seu tempo se acabou, e Israel começou a se esquecer de Deus. A partir daí, começa um outro período, um período agora completamente instável em todos os sentidos. E esse período é descrito no livro de Juízes. Nesse período, o povo ele está completamente instável economicamente, socialmente e principalmente espiritualmente. O último versículo do livro de Juízes, ele sintetiza em uma única frase, um único versículo, toda a história do livro, tudo que aconteceu no livro de Juízes. E esse versículo diz assim, Juízes 21, 25: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Exatamente essa descrição do que acontece ao longo de todo esse período de alguns séculos do livro de Juízes. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vejam, a realidade nem era que as pessoas buscavam continuamente o mal. As pessoas não estavam completamente perdidas ainda. Alguns ainda tinham algum temor a Deus em seus corações, mas eles haviam perdido a referência. Não tinham mais Moisés e Arão, eles não tinham mais Josué e Calebe, eles não tinham mais os líderes com quem entraram e conquistaram a terra. Então, pela falta de referência, cada um fazia o que lhe parecia mais certo. E a consequência foi que naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Isso significa que toda a nação estava se degenerando, todo o povo estava se corrompendo, a situação era de caos. Israel estava agonizando espiritualmente, em vias de efetivamente morrer por completo. Quem poderia salvar aquele povo? Quem poderia trazê-lo de volta ao caminho? Quem poderia levá-lo de volta a Deus? E aí, os planos insondáveis de Deus entram em ação. Deus decide usar uma mulher. Deus decide usar uma mulher estéril, uma mulher angustiada, uma mulher aflita, uma mulher menosprezada, como tantas mulheres que hoje estão aqui nesse lugar. Mas aquela mulher também era uma mulher de fibra, uma mulher determinada, corajosa, íntegra, igualmente como tantas mulheres que estão aqui nesse momento.
Acontece que aquela mulher reconhecia a sublimidade de gerar um novo ser. Ela sabia que a gravidez é um processo virtuoso de trazer uma vida ao mundo. Ela sabia o valor de dar à luz a um bebê, de cuidar de uma criança. E ela desejava isso mais do que qualquer outra coisa. Irmãs, seja gerando no ventre ou gestando no coração, a maternidade é uma das missões mais nobres que Deus concedeu ao ser humano. E dito isso, eu quero ler com vocês o texto dessa noite, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 19. E o texto diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, que era o símbolo visível de alguém completamente dedicado a Deus. Ao orar, ela se angustia de tal maneira que leva o sacerdote Eli a pensar que ela estava embriagada. Então ela responde a ele dizendo, versículo 15, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Gente, essa história se desenvolveu há mais de 3.000 anos, na distante região do Oriente Médio. Era uma época em que a vida era muito, mas muito mais difícil que nos dias atuais. As mulheres e as crianças dependiam integralmente da provisão e da proteção do homem da casa. Naquela época, obviamente, não havia coisas como cartórios, registros de imóveis, a definição dos limites de uma propriedade, de uma família, era feita pela força física dos membros daquela casa. A colheita, da mesma forma, era protegida pela força dos homens que a faziam. As fronteiras de uma nação, igualmente, não haviam os acordos internacionais, como nós os conhecemos hoje. O que valia era a força do braço. O braço mais forte é que definia os limites, é que definia até onde ele poderia e deveria ir. Naquela época não havia um sistema de saúde público organizado, não havia previdência ou aposentadoria, tudo dependia da força física. E diante dessa realidade, as mulheres realmente precisavam de um pai, de um marido ou de um irmão. Mas, se elas pensassem a longo prazo, quem iria sustentá-las na velhice? Então, seriam seus filhos. Para você ter uma ideia, a mortandade naquela época, por diversas causas, era tão grande, tão avassaladora, que na época de Jesus, 1000 anos depois desse fato que nós estamos comentando hoje, portanto, 1000 anos se passaram até que Jesus viesse, ok?
Então, na época de Jesus, 2000 anos atrás, a expectativa de vida mundial era de 25 anos. Essa era a expectativa. Alguém que nasceu na época de Jesus, por causa das grandes mortandades que haviam, pestes, doenças e batalhas com crianças, obviamente, era 25 anos. Portanto, quem vai sustentar uma mulher na sua velhice? A sua expectativa era de que seus filhos o fizessem. Então, sem aposentadoria e precisando defender sua sobrevivência com a força do seu próprio braço, os filhos eram a esperança de que as mulheres não ficariam desamparadas na sua velhice. No entanto, gente, olha isso, na história de Ana, nós não a vemos com essa preocupação. Ela ansiava por um filho, ela de fato queria um filho e o queria pelas razões certas. Seu anseio era tão grande por ter um neném, por gerar uma criança, por ter um filho, que ela assumiu o compromisso de literalmente entregá-lo ao Senhor. Então, ela faz um pacto. Se ela engravidasse e tivesse um filho, ela de fato, efetivamente, dedicaria o seu filho ao Senhor. Ou seja, a partir de uma idade ainda bem tenra, pré-adolescente, ele seria levado ao santuário e ali ele trabalharia a partir desse dia exclusivamente para Deus, todos os dias da sua vida. E Ana só o veria ocasionalmente. O padrão era ela vê-lo uma vez por ano, no dia do perdão, quando ela fosse oferecer sacrifícios no santuário. Portanto, ela perderia, a partir daquele momento, completamente o contato com o seu filho. Sua oração mostra claramente que Ana tinha essa consciência. Ela não estava preocupada com o sustento do seu futuro. Ana sabia que o seu presente não dependia do seu marido, ainda que no caso dela, o seu marido fosse fiel e a sustentasse. Ana sabia que seu futuro não dependeria de um filho, mesmo que se mantivesse próximo a ele. Ana sabia que seu sustento não viria de homens, mas o seu sustento viria das mãos de Deus. A sua dependência não era do seu marido, como não viria a ser do seu filho. Ela dependia integralmente do Senhor. Tanto que alguns versículos adiante, ela diz, 1 Samuel 2,6, o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Vem, ela confiava plenamente em que o Senhor a supriria. Ela não tinha dúvidas de que o Senhor a proveria. Então ela queria gerar um filho, pela motivação correta, que viesse todos os seus dias a honrar e glorificar a Deus. Daí veio o título da mensagem de hoje. O desejo de Ana de ser mãe era maior do que o seu desejo de viver. Ana ansiava mais por ser mãe do que até mesmo pela sua própria vida. E é lógico que ela entendia todas as implicações disso. Assim, Deus ouve seu choro, atende sua oração, um milagre acontece, seu ventre se torna fértil. Ela agora tem relações com seu marido e assim nasce Samuel, um dos mais importantes profetas de toda a história. Só que esse é o único comentário que hoje eu vou fazer sobre ele, para que a gente possa manter todo o nosso foco, toda a nossa atenção sobre Ana. Não vamos perder o foco sobre Ana. Você entendeu o que aconteceu?
o povo, depois de passar por momentos gloriosos, de vitórias retumbantes e tomar posse da terra, o povo perdeu sua referência. Então, agora, Deus vai colocar o povo de volta nos trilhos. E como Deus age? Deus olha para a terra e diz: a quem eu vou usar? E Ele escolhe uma mulher estéril, aflita e angustiada. E Ana era essa mulher, uma mulher fragilizada, mas que decidiu confiar em Deus contra todas as dificuldades e apesar de todas as adversidades. E assim Deus usa Ana, e através dela vem o profeta que vai acertar o caminho de Israel. Irmãos, eu acho isso glorioso demais. O valor dessa mãe, a importância dessa mãe nos destinos de uma nação. Então vamos às aplicações. Algumas aplicações sobre isso que nós acabamos de falar. A primeira aplicação, gente, que eu faria para a minha vida é: por mais difíceis que sejam suas experiências de vida, leve suas questões diretamente a Deus. Por mais difíceis que sejam suas experiências de vida, não bata a cabeça por aí, não tenha nenhuma atitude irresponsável. Leve suas questões diretamente a Deus. Aqui vale uma explicação. No texto lido, nós vemos claramente que Ana está aflita, angustiada. Ana não esconde o que está sentindo, ela não finge que está tudo bem. Por outro lado, Ana também não sai reclamando, resmungando e chutando quem passa pela frente dela. Como Ana age? Ela, em oração, leva sua queixa e se lamenta da situação que ela está vivendo diretamente a Deus. Veja, há uma diferença enorme entre murmuração e lamentação. Murmuração é algo fortemente reprovável aos olhos de Deus. A murmuração é quando a pessoa critica, reclama, se queixa e traz no seu coração uma insatisfação constante. Por outro lado, a lamentação é uma forma totalmente genuína e aceita por Deus de se expressar tristeza diante de uma situação difícil, diante de um momento de dor, ou diante de uma situação até mesmo de arrependimento. A lamentação, ela reconhece honestamente a dor e a aflição, mas ela é voltada para Deus, nunca terceiros. Enquanto a murmuração se dá com gente que jamais conseguirá te ajudar, a lamentação, ela é feita diretamente a Deus. Não sei se você já observou, a Bíblia tem um livro que é totalmente dedicado a músicas e cânticos, é o livro dos Salmos. Nesse livro estão agrupados ali 150 músicas, ou 150 letras de música, são os 150 salmos. Você sabia que desses 150, dentre essas 150 músicas inspiradas pelo Espírito, para que o povo exaltasse a Deus, para que o povo glorificasse a Deus nas mais diversas situações, existem salmos que eram cantados quando o povo ia ao templo, existem salmos que eram cantados no momento especial da colheita, em grandes festas, havia salmos específicos para as mais diversas situações. Você sabia que desses 150 salmos, quase metade deles, cerca de 70, são considerados salmos de lamento, salmos em que o autor da música se chega para Deus e fala: até quando, Senhor? Até quando
desviarás de mim a tua face? Até quando eu serei envergonhado pelo inimigo? Basta, Senhor, responde agora a oração do teu servo. Olha para a angústia do meu coração, Senhor. Vê o que se passa. Senhor, age. Se o Senhor não agir, certamente eu morrerei. Ah, se não fosse o Senhor, o inimigo há muito já me teria devorado. Irmãos, quase metade dessas músicas inspiradas por Deus são salmos de lamentações, em que as pessoas se voltam para Deus, expõem com toda honestidade, toda clareza cristalina a alma, o sofrimento, a angústia que aquela pessoa enfrenta nesse momento. Essa é a lamentação. A pessoa se volta honestamente para Deus e fala: Senhor, está difícil. Senhor, eu preciso muito da sua ajuda. Então, se a murmuração atrai a ira de Deus, a lamentação traz a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. Então, por mais difíceis que sejam as suas experiências de vida, leve suas questões diretamente a Deus. Segunda aplicação que nós tiramos do texto que comentamos. Segunda aplicação: confie sua provisão, seu sustento e sua proteção a Deus. Confie sua provisão, seu sustento e sua proteção a Deus. Eu sei que algumas irmãs que estão aqui nesse momento têm maridos, exemplares, homens sábios que temem a Deus, que buscam ser santos e serem justos nos seus lares. Por outro lado, temos irmãs que lutam há anos na esperança de que Deus opere um milagre na vida dos seus maridos. Algumas se afligem, achando que a qualquer momento eles podem decidir abandoná-las, deixá-las, e elas ficarão completamente desprovidas. Irmãs, eu entendo essa situação, eu realmente entendo a situação. Digo, não é fácil, aliás, iria além. Eu sei que é uma situação muito difícil, muito complicada, mas a Bíblia nos ensina que a sua provisão, o seu sustento, a sua proteção vem de Deus. Se Deus, para fazer isso, usa seu marido, uma empresa, uma aposentadoria ou qualquer outra coisa, é mero detalhe, porque quem é o seu provedor? É o Senhor. Quem é o seu sustentador? É o Senhor. Quem é o seu protetor? É o Senhor. E vou além. Ai daquele que se levanta contra as filhas de Deus. Ai daquele que se levanta contra as princesas do Rei Todo-Poderoso. Então, irmãs queridas, não temam, não se afligem. Veja o que Jesus diz quando ele prega o Sermão do Monte, em Mateus 6, a partir do 26, Jesus ensina o seguinte: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Aqui, eu interrompo para dizer o seguinte: eu também entendo que no meio da crise hoje, talvez você não consiga responder essa pergunta. Você não tem mais valor do que as aves, mais valor do que os pássaros. Às vezes a situação pressiona tanto, aperta tanto, traz tanto sofrimento, que a gente não consegue avaliar essa pergunta de Jesus com simplicidade e dar uma resposta com segurança.
Lógico que a resposta a essa pergunta aqui que Jesus espera é: claro, Senhor, lógico, eu valho muito mais do que qualquer animal, por mais bonito, valioso e pomposo que o animal seja. Mas diante da situação que eu estou vivendo, eu tenho dúvida se eu valho alguma coisa, se eu tenho algum valor, se eu valho alguma coisa para o Senhor. Eu não sei se comparar a minha vida com a de qualquer outro bicho, se eu seria mais valioso ou mais valiosa do que o animal. Mas o que Jesus está chamando a atenção é para esse fato: o Pai Celestial alimenta as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, e Deus não permite que nada lhes falte. Ora, Ele não fará isso por vocês, suas filhinhas, porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Confie seu futuro, sua provisão, seu sustento, sua proteção ao Senhor. Terceira aplicação: entregue seu filho a Deus, descanse e confie. Entregue seu filho a Deus, descanse e confie. Olha, eu sei que isso não é fácil. Uma coisa é anotar essa aplicação, agora domingo à noite, aqui na Igreja Oceânia, anotar aí, como você está anotando, para depois discutir a sua célula, você anota e depois, ao longo da semana, você discute sobre isso na célula. Outra coisa bem diferente é você, de fato, preparar o seu filho para que ele cumpra a missão que Deus tem para ele, e quando se aproximar a hora, você deixá-lo partir. Isso é outro assunto, muito diferente, é muito mais forte, muito mais doído. Pode ser que Deus pegue o seu filho e o leve para longe, ou pode ser que Deus o mantenha pertinho. Mas quando nós, de fato, entregamos nossos filhos a Deus, deixamos nossos filhos no altar, quando isso de fato acontece dentro da nossa alma, nós percebemos que uma parte de nós se vai. Você então pode dizer: pois isso é um preço alto demais a pagar. Entregar meu filho, entregar minha filha para servir a Deus, para cumprir a missão que Deus tem para eles. E você está certo, é um preço muito alto. E foi exatamente esse preço que Deus pagou quando entregou o seu único filho. Então, Deus sabe a dor de ver um filho sendo humilhado. Deus sabe a dor de ver um filho ser menosprezado. Deus sabe a dor de ver um filho ser abandonado. Deus sabe a dor de ver um filho sendo negado, deixado só e indo para a cruz para morrer por pecadores. Deus sabe exatamente a dor que nós sentimos. Mas eu quero dizer para vocês, igreja querida, não há nada mais importante para o futuro da igreja e do evangelho, não há nada mais importante para o futuro do nosso país, não há nada mais importante para o futuro de nossas famílias do que pais e mães piedosos, tementes a Deus,
fazendo o que Deus os chamou para fazerem. Ao longo da última década, nós ouvimos muitos apelos para que os homens voltassem a ser homens e, sobretudo, pais dos seus filhos. Mas, irmãos, a necessidade das mães serem mães é imensa. A necessidade das mães serem mães é vital. A necessidade das mães serem mães é imprescindível. Eu quero terminar lembrando aquela frase que é bem conhecida da gente, do missionário Jim Elliot. Jim Elliot foi missionário na Amazônia, no oeste, para os lados do oeste da Amazônia. Até onde eu sei, não foi dentro do território brasileiro, na Amazônia além. E ele veio pregar o evangelho e tentar alcançar uma tribo que nunca havia feito nenhum contato com as pessoas do mundo ocidental. Era uma tribo que vivia completamente isolada. Ele fez todo o trabalho de tentativa de aproximação, mas infelizmente não deu certo. E quando ele fez o primeiro contato com os índios o mataram, bem como aos seus companheiros. E assim Jim Elliot morreu, cumprindo a missão que havia recebido do Senhor. E naquele momento, então, a partir daquele momento, ele partiu. Seu diário foi encontrado e viram que alguns poucos dias antes dele ser morto, ele havia deixado escrito no seu diário: aquele que entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Mães, entreguem seus filhos a Deus, descansem e confiem. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração então? Senhor querido, te louvo de todo o meu coração pela vida de Ana, seu testemunho tão poderoso. Ensina a gente, Senhor, ensina-nos a levarmos nossas dores, nossas crises, nossos lamentos diretamente ao Senhor. Livra-nos da murmuração, livra-nos de maldizermos, guarda o nosso coração, Senhor. Queremos aprender a confiar totalmente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Te agradecemos de todo o coração pela forma tão maravilhosa como o Senhor nos forma no ventre de nossas mãezinhas, e te louvamos pelas suas vidas, Senhor. Tudo aquilo que nossas mães fizeram por nós, abençoa cada mãezinha, todo o trabalho que tiveram, toda a lágrima derramada, todo o suor que dedicaram, Senhor, a nossa criação, a nossa educação. Que o Senhor as recompense maravilhosamente, generosamente. Faz assim, de uma maneira muito especial nesse dia, Senhor. Nós as amamos e queremos demonstrar a elas todo o nosso amor enquanto é tempo. E ainda queremos fazer uma oração especial, Senhor, pelas mãezinhas que nesse instante estão ali em Porto Alegre, na região ali do estado do Rio Grande do Sul, sofrendo com essa tragédia terrível. Que o Senhor as visite, que o Senhor as abençoe, que de alguma forma sobrenatural o Senhor venha a consolar os seus coraçõezinhos ali nesse dia, Senhor, nessa noite em especial. Abençoa aquele povo, Senhor. Temos muitos irmãos queridos ali, temos muita gente querida ali naquele lugar, e também tem muita gente que nós nem conhecemos, Senhor, mas nos compadecemos delas ali. Então visita aquele povo, alivia o seu sofrimento, Senhor, por favor, manda o socorro do céu sobre aquela terra, Senhor, manda o socorro do céu para aquela região. Nós te pedimos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.